Todo mundo conseguiu? Eu recebia o material, mas não cheguei a ver, não, Joyce. Não tem problema. Eu só quero mesmo que vocês estejam com ele aí, acompanhando o que eu for falando, tá? Não precisa necessariamente ter lido antes, não. Bom, a gente vai começar lá pelo port 3.1, né? E a gente, na outra aula de português, eu acho que quem estava era o Valdir e tinha mais uma aluna. A gente começou falando sobre os gêneros jornalísticos, né? Alguns gêneros jornalísticos. Aí a gente a notícia e as características dela, a gente comentou a reportagem, a crônica e tudo mais. Esses textos, é claro que, né, logicamente, no Enem não vai sair nada, não vai vir nada assim sobre perguntando sobre a característica de gêneros textuais. Mas eles vêm para a redação textual, né? E às vezes vem também para outras matérias que não sejam a língua portuguesa. Lá no material lá no exercícios, né, exercícios português 3.1, depois eu vou mostrar isso para vocês, né? Que tem a capa de uma revista em quadrinho que foi utilizada como base para conteúdo de outra disciplina, né? Então, é interessante a gente debater esses gêneros textuais, porque com isso a nossa interpretação textual acaba melhorando também. E desde que esse gênero textual não caia nada sobre a característica dele, né? O que torna aquele gênero textual sendo aquele gênero textual, a partir do momento em que a gente sabe quais são as características dele, a gente consegue ter uma interpretação mais rica, a gente consegue prestação nos detalhes importantes. E principalmente quando a gente fala, hoje a gente vai começar a falar sobre a segunda parte desses gêneros jornalísticos, que aí, no caso, eu peguei totalmente diferentes da notícia, da reportagem, da crônica. Né? A gente vai começar a ver a história em quadrinho, a tirinha, a charge e o cartoon. E na próxima aula a gente vai falar um pouco também do poema, e a gente acaba mais ou menos, né, de gêneros textuais, porque na verdade gêneros textuais a gente vai ver de certa forma em boa parte das aulas, né, mas não vai ser assim necessariamente um estudo sobre as características deles. Bom, lá no material esse material que eu mandei para vocês, aí tá, né? Gêneros jornalísticos 2, HQ, tirinha, charge e cartoon. Bom, a primeira coisa que tem que falar sobre todos os gêneros, o que eles têm em comum, é que principalmente eles são utilizados, quando a gente fala deles dentro do Enem, geralmente, tá? A gente está falando de histórias em quadrinho, charge, cartoon e tudo mais, que tenha uma certa crítica, né, social. Dentro do Enem, esses gêneros textuais, eles aparecem muito associados a isso, né, a uma crítica ou algo do tipo, principalmente em português. Nas outras séries, é muito comum eles, por exemplo, em história, né, comum colocarem tirinha, charge, cartoon, sei lá, fazendo referência a um momento histórico, ou então fazendo referência a uma intertextualidade, né, uma conexão com textos, sei lá, se for no caso filosofia, um texto de um filósofo, a fala de um filósofo, alguma coisa assim, dentro da história em quadrinho, e aí você parte, né, para a questão para aquilo que é questão. Mas, principalmente, quando a gente fala de Enem, a gente está falando de um gestual, no caso, né, esses gêneros textuais, muito relacionados a críticas. Né? Então, geralmente, são gêneros com essa finalidade. Bom, uma coisa que é também a gente precisa pontuar é que a gente tem a linguagem visual e a gente tem a linguagem não visual. No caso, a gente tem a verbal, são as palavras e tudo mais, e a gente tem a não verbal,
que são as imagens, né? A grosso modo, as imagens. Mas, então, esses gêneros que a gente está vendo hoje, eles utilizam muito a linguagem mista, né? Que é o quê? É exatamente essa junção, né, da linguagem verbal, né, a palavra, e a linguagem não verbal, que nesse é a imagem. Mas é claro, fala de linguagem não verbal no sentido mais amplo, a gente tem os sinais, a gente tem a dança, por exemplo, né? Tudo isso são tipos de linguagem não verbal ou linguagens visuais. Mas quando a gente está falando desses gêneros, HQ, tirinha, charge, cartoon, a gente está falando de linguagem mista, porque junta a palavra, né, a linguagem verbal, com a imagem, né, com coisas visuais, e ele é considerado um texto misto exatamente quando ele precisa dessa junção para que a interpretação dele seja para que a interpretação seja completa, né? Quando a gente tem uma história em quadrinho, não basta só você ler o que está escrito, né? Você tem que fazer uma leitura tanto do que está escrito como a imagem que está sendo produzida, com a imagem que está sendo apresentada, porque se você não faz um desses dois, a sua interpretação ela fica comprometida. Não é como um romance, por exemplo, um texto totalmente com com a linguagem verbal, em que a imagem vai sendo criada na sua cabeça, né? Quando a gente tem esse tipo de gênero textual, a gente depende dessa junção, dessa união, para a gente ter uma interpretação completa, senão a gente não consegue compreender. Né? Se a gente for imaginar na nossa cabeça uma história em quadrinho, em que você só tem as falas, você não tem a imagem, aquilo não faz sentido. Né? Porque a gente não tem um narrador dizendo para a gente o que está acontecendo. A gente tem imagem contando para a gente o que está acontecendo. Então, é por isso que a gente precisa dessa junção. Na falta do narrador, o que dizer para a gente que acontece é a imagem. Se a gente não tem um narrador, né, como na maioria das vezes nas histórias em quadrinhos a gente não tem, às vezes pode ser que tenha, né? Aí tem uma legenda num quadrinho, contando alguma coisa que aí necessariamente não vai passar. Às vezes aparecendo o dia em que aquilo está, né? Ou então aparecendo, sei lá, falando alguma coisa como no início daquela manhã, né? Aí 3 pontinhos e você tem as imagens só. Mas é porque aquele pedacinho, né, no início daquela manhã, a imagem necessariamente ela não vai passar para gente. Só se a gente tiver um relógio apontando as horas, né? Mas às vezes não faz muito sentido do contexto você ter um relógio de horas. Então, por isso, a gente teria a legenda, que funciona como um narrador, né, naquele momento. Mas não é característica das tirinhas, das histórias em quadrinho e tudo mais, que você tenha esse elemento do início até o final. Ele pode aparecer em determinados pedacinhos, né, mas ele não vai aparecer, ele não é uma obrigação, né, ele vai ser um elemento usado quando for muito necessário. Né? Então vamos lá. Aí eu histórias em quadrinho. Histórias em quadrinho, mais conhecidas como HQ, me dado a arte de narrar histórias por meio de tirinhas. Isso é interessante, porque geralmente quando a gente fala de... Cara, tá me atrapalhando, dá licença. Desculpa, gente, foi a minha irmã falando graça. Agora me perdi. Desculpa. Quando a gente fala aí, né, que é a arte de narrar histórias, é porque as histórias em quadrinho, as tirinhas, elas são narrativas. Né? A gente viu que nós temos alguns tipos textuais mais importantes. Né? No caso, a gente tem a narração, a gente tem a descrição, a gente tem a dissertação, né, que vem muito associada à argumentação, à injunção e tudo mais. Tudo isso a gente viu, acho que foi na última aula de literatura, até que eu cheguei a comentar vocês. Então, quando a gente fala de história,
a gente fala de um gênero que é narrativo. Ele está contando para a gente uma história. Por mais que você não tenha necessariamente, a partir do momento que você conta uma história, você conta algo que aconteceu, seja algo fictício ou real, aquilo é uma narrativa. Então, uma história em quadrinho é um gênero narrativo. Ele está narrando alguma coisa que está acontecendo. Ele tem essa base narrativa, né? Então, ele por meio de tirinhas, né? Por meio de quadros que se colocam um do lado do outro em sequência, numa página ou em várias páginas, né? Então, ela faz parte aí dos 11 tipos de arte, né, conhecidos, e é interessante também que as histórias em quadrinho, elas são para todos os públicos e com diversas finalidades, né? Eu até coloquei aqui de curiosidade, né, alguns tipos de história em quadrinho. No Enem, é claro, não vai pedir isso, ele vai pedir a interpretação dessas histórias, mas eu achei interessante, né, a gente comentar um pouquinho, né? É um assunto que eu particularmente adoro história em quadrinho, então é um assunto do qual eu gosto de falar, né? Bom, aí no segundo parágrafo, em suma, né, ou seja, assim, de modo geral, essas histórias possuem narrativa, porque eles no acontecimento, né? Eles possuem enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Todos os elementos que constituem a narrativa. Por isso são narrativas, né? Mas preste atenção aí que não necessariamente apareceu um narrador, né? Então o narrador ele não é assim essencial, né? Nesse sentido. Também podem possuir linguagem verbal e não verbal, né? E geralmente, né, na maioria vezes, elas acontecem ao mesmo tempo. Se o que pode ser é da gente não ter a linguagem verbal, né? Você não ter fala, você não ter um texto escrito, mas a não verbal, a imagem, ela é obrigatória. Ela é um elemento crucial para esse tipo de texto. Bom, bem como podem ser de cunho humorístico ou transmitir uma informação, uma crítica, né? Pode fazer ao mesmo tempo, não tem problema. Bom, a gente tem no terceiro parágrafo, para conseguir transmitir ao leitor a história desejada, ali os artistas utilizam de vários recursos gráficos, né? Lembrando que recurso gráfico é recurso visual, né? Então, para a gente poder ter a história em quadrinhos sendo construída, a gente tem vários elementos visuais sendo utilizados no tempo. E é muito interessante quando a gente tem uma noção real de que esses elementos estão ali propositalmente. Né? Porque, é claro, eu tenho certeza de que todo mundo já viu, já leu uma história em quadrinho, se não leu necessariamente um gibi, mas leu uma tirinha, leu alguma coisa. E a gente vê o balão, a gente vê as cores, a gente vê tudo isso. Mas quando a gente tem noção de que eles estão ali cumprindo um propósito X, isso ganha uma outra interpretação, né, de certa forma. Aqui a gente tem um exemplo disso, são os balões, que os balões têm formatos diferentes. E cada um desses formatos tem uma função interpretativa diferente, né? O cartunista, o desenhista, ele só vai usar, por exemplo, esse balãozinho aí que está todo cheio de espetinho. Ele só vai usar esse balão se ele precisar passar a ideia de que o personagem está gritando, por exemplo, né? E uma fala de um personagem, né? Por exemplo, você tem 4 personagens e eles falam aquilo, você não tem esse tracinho, né? Esse rabichozinho indicando quem falou, porque é uma fala coletiva. Então, tudo isso, de certa forma, faz com que a gente prestando atenção a isso interfere na interpretação que a gente faz, né? Além dos balões, são recursos muito presentes as onomatopeias. A gente vai ver depois onomatopeias de novo, quando for ver figuras de linguagem, que a gente
a gente já vai começar a ver, mas as onomatopeias são aquelas palavras que indicam sons, né? Por exemplo, se eu bato em algum lugar, esse barulho, né? Quando for representar no texto, eu vou colocar um toque, 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 alguma coisa assim, né? Se tem um cachorro latindo, au, au, au. Isso é uma onomatopeia. Se eu tenho um raio, um relâmpago, né? Um trovão, melhor dizendo, raio e relâmpago. Mas o barulho do trovão, que muitas vezes é escrito como um cabrum, né? Isso são onomatopeias, né? São essas descrições sonoras de que a gente usa em vários momentos, né? Não só nas histórias em quadrinhos. E é interessante também que as onomatopeias, elas variam de língua para língua, né? Então, assim, aqui no Brasil, em português, um trovão vai ser descrito como um, mas em outro ele pode ser descrito de outra forma, né? Porque a língua materna modifica a forma como você percebe o som, né? Por exemplo, tem sons que existem em determinadas línguas, mas que não existem em outras. Então, se um determinado som não existe na sua língua, como é que você vai fazer a leitura de um som de determinada forma, né? Então, assim, eu sabia alguns exemplos, eu confesso que eu não lembro mais, mas, é, mas você tem uma determinada, uma certa mudança, né? Quando a gente tem onomatopeias, deixa eu caçar aqui rapidinho. As onomatopeias em outras línguas, né? Por exemplo, se a gente for ver em inglês, deixa eu ver aqui se vem. Isso eu vou continuando. Mas a gente tem uma certa diferença de uma para outra, ok? Depois disso, também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes de sinais de pontuação. Quando a gente tem uma história em quadrinho, às vezes você tem uma fala que né, a letra é diferente, a letra é maior, porque aquilo indica a forma como o personagem falou. Então, isso também diz respeito também à interpretação do texto, tá? Eu tenho aqui, depois a gente vai olhar essas tirinhas e eu vou comentando o que existe ali do que eu já falei, para ilustrar fácil para a gente entender. Aí, depois disso, a gente tem um pouquinho sobre a origem das histórias em quadrinhos. Isso é mais a tom de curiosidade, tá? Porque esse conteúdo especificamente não vai cair no Enem. O Enem não vai te perguntar, né, quando giram as histórias em quadrinhos. A gente tem uma noção. Primeiro que quando a gente fala de história em quadrinho, sabe ao certo, não se tem exatamente de onde surgiram as histórias em quadrinho. Mas a gente sabe que elas evoluíram de várias fontes, né? Várias formas de arte mais antigas, inclusive as artes rupestres, que são aqueles desenhos nas cavernas, né? Serviram como base para o que a gente tem hoje de história em quadrinhos. Porque se você prestar atenção na arte rupestre, são imagens que contam um fato, né? Que contam como aconteceu alguma coisa. Só que, é claro, de base é apenas visual, porque naquela hora você tem a escrita, né? Tanto que a arte rupestre ela é pré-histórica, né? E a história começa com o surgimento da escrita, né? Aquele período histórico ele vem com o surgimento da escrita. Então, a arte rupestre é fonte, vamos dizer assim, para o que hoje a gente tem e a gente conhece como sendo as histórias em quadrinho. E outras artes também, por exemplo, se a gente tinha aquelas artes sacras, né, que eram várias imagens que contavam, por exemplo, a vida de Cristo. Você tem em algumas igrejas, você tem imagens que elas contam para a gente um acontecimento da vida de Cristo. As histórias em quadrinho também se basearam nela, porque só a gente não tem uma ligação muito forte, né? Imagens que contam história, assim como as histórias em quadrinho contam.
Aqui eu coloquei uma imagem de uma capa de revista do The Yellow Kid, porque ele é um marco para a história em quadrinho, né? Um marco da história em quadrinho. Porque ele foi a primeira revista a ter todas as características que a gente tem hoje das histórias, né? Ela era uma história norte-americana, né? Ela surgiu, eu coloquei em 1894. Foi quando a gente teve a primeira publicação dela, né? Era uma revista com um tom muito crítico, criticava muito a sociedade daquela época e foi a primeira história a ter o balão como um recurso de fala, né? Porque antes dessa revista, as falas, o texto, ele vinha da imagem, né? Você tinha a imagem e na parte de cima você tinha o texto, mas você não tinha um balão, separação, né? Essa marcação do que é a fala, e aí você poder colocar a fala de vários personagens dentro do mesmo quadro. Foi o The Yellow Kid, essa história em quadrinho do Occult, que trouxe essa inovação para esse gênero textual, né? Então, ela é um marco na história em quadrinho por conta disso, né? E aí, a HQ no Brasil, nós tivemos... Primeiro que é impossível falar de história em quadrinho no Brasil sem lembrar tanto do Maurício de Souza quanto do Ziraldo, né? Mas a gente teve a primeira história em quadrinho, né? A primeira revista em quadrinho foi a revista O Tico Tico, né? Que também trazia essa pegada assim de crítica e tudo mais. Mas a gente tem aí em 60, né, eu coloquei, mas foi apenas em 60 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, que é do Ziraldo, que é o mesmo criador do Menino Maluquinho, né? Então, é um marco também importante para a gente, mas a revista dele foi proibida, né, foi censurada, né? E aí, na década de 60, surge uma da Mônica, que é o que é até hoje, né? E que vai se modificando de acordo com o público também, né? A Mônica é mais até do que os personagens do Ziraldo, mas é um personagem brasileiro que está no mundo inteiro, né? Então é de uma importância muito grande. Inclusive, ela sofreu outras modificações também para se adaptar ao público que estava crescendo, que não queria se desapegar da turma, né? Aí a gente teve agora anos atrás o surgimento da Turma da Mônica jovem e tudo mais. Né? Mas tá. Eles são os cartunistas mais importantes da história do quadrinho daqui do Brasil, né? E são conhecidos no mundo todo. Na prova de vocês, o que com certeza vai cair são esses três, né? Se for cair história em quadrinho, com certeza vai cair de um desses três que eu coloquei. A história em quadrinho pelo mundo, histórias em quadrinhos que eu acho interessante a gente comentar, porque caem muito em concurso, que é a Mafalda, que é uma criação do argentino Quino, né, o cartunista Quino. Interessante porque é uma menina de 6 anos que questiona coisas, né? E o mais interessante é que a Mafalda, apesar dela ser um personagem infantil, as críticas que ela faz não são. Então, para você poder ler e entender as tirinhas, histórias em quadrinho da Mafalda, você precisa ter um conhecimento de mundo, muitas vezes, amplo, né? Porque senão você não entende, senão você fica, não faz sentido essa história em quadrinho, né? Aí, caso ela fala, o outro personagem fala, né? Primeiro, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores, né? Então aí, é claro, a gente percebe claramente crítica ao comportamento das pessoas que colocam a culpa no ano, né? No ano de ter sido um ano ruim ou um ano bom, sendo que a gente não percebe que
quem faz isso, quem constrói isso, são os mesmos. Então, da mesma forma que a gente espera que o ano seja bom, o ano também espera que nós sejamos bons e que a gente melhore, que a gente seja diferente para ele, né? Então, o interessante da Mafalda é isso. É uma história, apesar de você ter personagens infantis, não são para o público infantil, são para o público e também para aquele público que tem um determinado conhecimento de mundo, senão você não entende a crítica que está sendo construída. Isso é importante a gente comentar. O Calvin e Haroldo, que particularmente são as histórias em quadrinho que eu mais gosto na vida. Eu amo, eu acho, assim, eu acho incrível, adoro, né? E o Calvin e Haroldo, no princípio, que é um menino, tem um bicho de pelúcia, né? O Haroldo é um bicho de pelúcia. O Calvin, ele imagina que o Haroldo tenha vida, então, né, durante a história ele tem vida. Mas quando você tem qualquer outro personagem próximo, o Haroldo se mostra como um bicho de pelúcia, né? Então, isso é interessante e isso é importante que a gente preste atenção a isso, porque senão você perde uma parte da história. Se você não tem atenção, eu estou comentando isso porque uma vez eu coloquei isso numa prova, acho que era do 7º ano, não sei, alguma turma minha, eu coloquei. Aí tinha, né, a historinha, aí o Calvin e o Haroldo fazendo bagunça no quarto, e de repente o pai do Calvin entra no quarto e o Haroldo já é representado como um bicho de pelúcia. Aí eu perguntei para as crianças, né, por que ele é um bicho de pelúcia? Qual a razão dele nos quadrinhos tais ser um tigre de pode ser representado como bicho de pelúcia. E muitas crianças não perceberam essa questão. Que ele, depois representado como bicho de pelúcia, porque essa vida que ele tem parte da ação do Calvin. Né? E se a gente não presta atenção a isso, a gente perde um contexto muito legal para a história em quadrinho, né? Então aí eu não acredito em como a minha vida é tediosa. Esse lugar é tão chato. Nada nunca muda por aqui. Nada nunca acontece. Parece como. Aguenta aí, né? E ele pro Haroldo, aguenta aí. Todo mundo, menos eu, tivesse uma vida excitante. Na verdade, eu adoro menos excitação na minha vida. Por quê? Prestem atenção que esse porquê, a letra está um pouco maior e ela está um pouco mais escura. Não é à toa, né? Ela tá assim, ela tá sendo representada dessa forma, porque é como se ele estivesse indignado. Ele, como assim? Por quê? Né? Então, a gente precisa, porque isso é interpretativo, isso tem um sentido dentro das. Porque você está se divertindo quando eu não estou por perto, e presta atenção que esse está, ele também é melhor, né? E tanto em todas essas 3 perguntas que ele faz em sequência, você tem 2 pontos de interrogação, porque ele está realmente indignado. Como é que o Haroldo fala isso para ele? E é interessante também, quando a gente fala de Calvin e Haroldo, é porque falas do Calvin são aquelas bem infantis, né, de crianças que muitas vezes estão indignadas com o que os pais fazem, indignadas quando ficam de castigo, né, aquelas coisas bem. E as falas do Haroldo são falas muito mais sensatas. Como aqui, né? Ele está descendo com o carrinho, né? Passando por árvores e tudo mais. O cabelo dele, ó, no segundo quadrinho, se vocês perceberem, o cabelo dele está para trás, ou seja, isso indica o movimento, isso indica que o vento está forte e que eles estão indo. Eles acabaram de carrinho, né? Tanto que ele grita, aguenta aí, ou seja, peraí que agora não dá para eu tô caindo, né? E tudo isso acontece e ele diz que a vida dele não tem graça, não tem estação, não tem nada de diferente. Aí são coisas que a gente precisa prestar atenção, porque senão a gente perde parte da história, né? Parte do enredo do que está sendo contado. Porque na história muita coisa muita coisa não é dita claramente, porque a imagem mostra pra gente. Então não basta só, eu tô vendo uma história em quadrinho, tô vendo uma tirinha, tô vendo qualquer coisa assim, eu não posso prestar
um texto. Eu tenho que fazer uma leitura em conjunto do texto com a imagem, senão não faz sentido. A imagem ela é tão importante ou até mais importante do que o texto escrito, ok? Aqui, por último, eu coloquei o Agar, o Horrível, que foi uma criatura de Brown, né? Dos Estados Unidos, e depois o filho dele assumiu a continuação, né, das HQs, porque o Dick já faleceu. Então, hoje em dia, elas são produzidas pelo Chris Brown, né? Aí a gente tem Agar, o Horrível. Agar é um personagem que é um viking, né? E os vikings, eles eram conhecidos assim, né? Como eles não tinham um sobrenome, eles eram conhecidos uma coisa que caracterizava eles, algum termo caracterizava. Então, quando ele fala H, o horrível, esse o horrível funciona como se fosse um sobrenome dele, né? Mas não é geralmente os vikings, você tem esse termo muito relacionado à guerra, à forma como a pessoa luta, porque os vikings eram guerreiros, né? Então eles tinham atividades também, mas eles estavam sempre procurando terras que atendesse melhor as necessidades deles. Eles estavam também muito relacionados à guerra, né? À batalha. Então muito importante para eles serem bons guerreiros. Então, quando a gente tem esse horrível, está relacionado a ele ser horrível na guerra, na batalha, ou seja, ele era um grande viking, ele era um grande guerreiro. Né? O H, ele é um cara que ele é altamente machista e a esposa dele, o humor criado muitas vezes por esse lado machista que ele tem, né? As críticas são feitas muitas vezes a partir de... E outra coisa que é interessante, quando a gente tem às vezes questões criadas a partir de tirinhas, é muito comum, não é nem sempre vai vir assim, mas pode ser que venha perguntando sobre o humor da tira, né? Aí você lê a tirinha, aí vem perguntando qual o humor da tira. Aí a pessoa olha e fala, mas não tem humor, não tem graça. Particularmente, eu acho que tem graça, né? Eu morro de rir com isso, mas eu tô comentando isso porque os meus alunos falavam isso. Falaram, cara, graça, não tem humor. Eu acho que até já comentei isso também aqui. Mas quando a gente fala de humor da tirinha, a gente está falando de uma quebra de expectativa. Né? O humor nas histórias em quadrinho, ele nas tirinhas, né? A diferença é que as histórias elas são uma sequência, uma página inteira, várias páginas, né, e tal. Tirinha não, é uma linha apenas, uma sequência apenas na horizontal, e você tem o início e fim naquela tira. E muitas vezes você não vai gargalhar, você não vai, né, cair para trás de tanto rir. Mas você percebe uma quebra de expectativa. Até determinado momento da história, a história se cria, ela vai no vidro, e aí, de repente, essa expectativa vem. Então, é aí que se cria o humor da tirinha, ok? Aí, Agar, o horrível. Aí passo metade da minha vida esperando aquele homem. Preste atenção que esse balão é um balão de pensamento. E aí depois a gente tem essa sequência de onomatopeias aí, né? E aí esse clomp, clomp, clomp. Aí ela fala, parece que é ele finalmente. Você pode deduzir que clomp, clomp, clomp seja uma onomatopeia que esteja ao caminhar do H, né? Você está atrasado de novo, eu não aguento mais. Você devia ter entrado em casa semana passada. Preste atenção na diferença da letra das falas da Helga, né, que é a esposa dele, nessa linha, né, nessa segunda linha de quadrinhos. Preste atenção na letra. Essa letra não está assim à toa. Ela está assim, ela está gritando, ela está nervosa, ela tá com raiva dele. Né? Se você fizer isso de novo, eu vou te deixar. Entendeu? E esse entendeu, ele também não está assim à toa. Ele está assim para a gente fazer essa leitura assim.
Se o cartunista quisesse que a gente fizesse uma leitura direta, ele teria escrito a palavra sem precisar separar. Né? A gente se engana quando a gente pensa que a palavra está assim separada porque ela não coube no quadrinho. Com certeza não é isso. Ele teria feito de outra forma. Mas ela está assim separada, a leitura é para ser feita dessa forma. Até mesmo porque quando a gente não lê, a gente fala assim muitas vezes, né? Entendeu? É essa a ideia que ele quer que seja passada. Então é muito importante que a gente acompanhe a leitura como está sendo feito ali. Num texto, nada é feito sem querer. Tudo é proposital. Então, quando vocês estiverem fazendo a interpretação de um texto, sempre desconfiem de tudo. Um autor, principalmente um bom autor, ele jamais vai colocar, por exemplo, uma palavra, repetir a mesma palavra várias vezes à toa. Ele não vai usar várias vezes a mesma conjunção e, toa. Né? Tudo é proposital. E quando a gente tem textos que são criados com a imagem também, acontece a mesma coisa. Nada é à toa, ok? Então, eu sinto muito, Helga, carregar esse saco de moedas de ouro me atrasou provavelmente. Aí, olha a cara dela. Já mudou, né? Aí, pobredinho, deixa-me pegar esse saco inconveniente. Sente-se e sirva uma bebida para você. Ou seja, ele jogou essa história, ela acreditou e ela já pensou logo que, ai, tadinho, estamos mais ricos, então eu te perdoo por você ter demorado a chegar em casa. Né? Mas é importante, inclusive, rola muito a esposa dele. E isso também cria um pouco do humor, da quebra dessa expectativa que a gente tem dentro do texto, né? Então, se eu falar para vocês, qual é o humor da Tira? O humor é exatamente esse. A gente acredita que ela vai detonar com ele. A gente acredita que ela está tão indignada que ela vai acabar com ele. Mas não, ela perdoa porque, né, ele trouxe a culpa não, a culpa é do saco de moeda que estava muito, muito cheio, né, muito grande. Depois a gente tem. A Vanessa vai precisar sair, né, Vanessa? Isso. Não, tudo bem, vai lá. Depois você só pega a gravação e qualquer coisa você me fala. Tranquilo, valeu mesmo, cara. Eu mandei na mensagem para não atrapalhar, não quebrar teu raciocínio. Não tem problema não, não tem problema não, tá tranquilo. Valeu, tchau, tchau. Tá. Um outro tipo de quadrinho que a gente tem, que eu coloquei aí, fiz questão de pôr só pra gente comentar, é o mangá, que é essa arte japonesa, né, muito importante, muito presente na cultura japonesa. É impossível a gente falar da cultura japonesa sem falar do mangá, né? É crucial, é a base, né, da cultura do Japão. Então, aí é mais em título de curiosidade mesmo, porque realmente os mangás são dados na prova. Mas preste atenção que o mangá ele é bem expressivo, né? Tem muitas palavras assim grandes, tem muitos balões com esse formato diferenciado, né? O tamanho dos quadrinhos também são bem diferentes, porque aí sempre coloca um quadrinho em destaque. Isso também não é à toa, né? A gente tem várias formas. Os são histórias em quadrinho dos pais, né? O desenho é um desenho muito bem trabalhado, né? Muito bem feito e tudo mais. Preste atenção aí, ó. A gente tem, nessa imagem do comics, a gente tem um pedacinho daquela legenda que eu falei, né? Planeta Terra, QG, né? Quartel-General dos Vingadores. Então, aí, essa legenda situa a gente onde que está. Porque se a gente olha só para a imagem, apenas a imagem não dá informação para a gente. Então, a legenda aí é interessante nesse momento. Mas preste atenção que ela não é obrigatória. Tanto que em todos os outros
em todas as outras tirinhas, tudo mais que a gente viu, ela não apareceu, só apareceu nessa. Né? Então, é interessante a gente prestar atenção. Aí o Homem-Aranha, né, fala, estamos de volta, inteiros. Ou seja, presta atenção que esses inteiros aí, a letra está em itálico. Né? Será que é à toa? Será que simplesmente tá em itálico por um erro? Claro que não tem uma importância no texto. Né? Com certeza eles não esperavam voltar inteiros, né? A missão foi muito perigosa, a missão exigiu muito deles. Né? A crise está encerrada. Story, né? O cara nem é quem esse? Gente, Jesus. Estou nos personagens. Deixa pra lá, vamos pular essa parte. Graphic novel. Eles são interessantes. Inclusive aí a capa, né, do Mouse. É um livro que eu coloquei lá no Drive. Se vocês quiserem, depois vocês podem ir lá pegar para dar uma lida. Esse tipo de história em quadrinho já são meio que romances mesmo, né? São histórias maiores, extensas. Às vezes tem capítulos. Às vezes você tem um livro inteiro de 100, 200 páginas só feitos de história em quadrinho e tudo sendo de uma única história. Aí, nesse caso, a gente tem a Maus, que é a história, ela se passa, né, na Alemanha nazista e retrata esse período, né? Os ratinhos representam e os gatos representam os nazistas. Tem outros animais também representando as pessoas, não as pessoas em si, mas o grupo a que cada pessoa pertence. Então é uma graphic novel bem interessante, porque além de você ter uma construção toda em quadrinhos, você tem uma releitura do que foi a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, além da gente ter esse gênero textual, que muitas vezes é relacionado a um gênero infantil ou infanto-juvenil, esse é um tema que serve o mundo. Né? É um tema bem legal. Aí embaixo eu coloquei uma página também da The Handmaid's Tale, o Conto da Aya, né? Que é um romance eu esqueci o nome da autora agora, mas é um romance bem interessante. É uma distopia, né? É uma história, né, futurista, quando tem um futuro, vamos dizer assim, negativo, né? Um futuro meio que ruim para a população. A gente fala que é uma distopia. Né? E aí a gente tem uma cena dessa história sendo retratada aí como história em quadrinho. Ela é um romance, primeiramente, é um livro, né? Todo com texto só. E aí, a partir dele, foi criada essa que é bem legal. Bom, a tirinha aí, eu coloquei só um pequeno comentário, porque a tirinha, ela é uma parente muito próxima da HQ. A diferença, como eu já comentei, é que ela acontece em uma linha só. Né? Você tem o início e o final da história em uma única linha. Apenas isso. Né? Aí ela é conhecida também como tira, mas é essa a única diferença. Os outros elementos todos da HQ ela tem. Ela só não é tão extensa quanto a HQ. Né? E aí a gente tem. Que cara é essa, Bidu? Presta atenção que em cima do Bidu a gente tem esse redemoinhozinho. Né? Esse moinho serve para indicar pra gente que ele tá com raiva de alguma coisa. Ele tá chateado, ele tá com raiva, ele tá indignado, ele não tá legal. Né? Aí pergunta, que cara é essa, Bidu? O Franjinha, né? O Franjinha é o dono do Bidu, fez uma jantada comigo. Jantada? Aí presta no outro cachorro que tá falando com o Bidu, a gente tem no segundo quadrinho dois traços, né? Dois pares de traços. Que é como se ele tivesse assustado. Jantada, ele não conhece essa palavra não existe. Não é o que você queria que eu dissesse.
que ele fez uma cachorrada comigo. Pensou que cachorrada aí tá mais escuro, né? Tá em destaque. E o que ele quer dizer com isso? Ele teve um comportamento de gente, por isso é uma gentada. E foi um comportamento negativo. Ele tá com isso. Ele não fez uma cachorrada, porque se ele tivesse feito uma cachorrada, ele teria agido como um cachorro e teria sido bom, né? Teria sido legal para ele. E esse termo gentada é um termo que foi criado para essa história. Não é uma palavra que existe dentro da língua portuguesa. Então a gente diz que é um neologismo. Né? Neologismo é quando você cria uma palavra nova, palavra, né, que não se tenha na língua, para que ela possa expressar alguma coisa que uma outra palavra expressa, né? Tanto que aí jantada. Aí ele faz uma analogia de jantada e cachorrada. Cachorrada é feito por um cachorro, né? Na verdade, a gente entende, fez uma cachorrada quando a pessoa fez alguma coisa com a gente que é algo totalmente reprovável, né? É algo totalmente negativo. Fez uma cachorrada comigo, aprontou comigo. Então aí, como o é gente, né? E ele teve esse comportamento totalmente negativo, totalmente reprovável com o Bidu, ele fez uma gentada, porque já que ele é um cachorro, né? O Bidu fazer uma cachorrada é algo. Então a gente tem aí, é interessante a gente prestar atenção a essa palavra, que essa palavra também ela não é criada à toa, ela não é colocada à toa dentro da história. E aí, por fim, a gente tem uma tirinha do Armandinho. O Armandinho, bem interessante, porque ele tem críticas sociais muito legais, muito bacanas. E algumas são até bem fortes, assim, coisas que, por exemplo, não é para o público infantil, apesar dos personagens que são os personagens centrais da historinha serem crianças, não é uma tirinha feita para crianças, é uma tirinha feita para adultos. Se a gente for pegar o Calvin e o Haroldo, Calvin e Haroldo são realmente para o público. É claro que muitas vezes você vai ter algumas coisas que a criança não vai entender, porque são piadas mais adultas, são piadas para as quais você precisa ter um conhecimento de mundo maior. Mas, ainda assim, uma criança consegue ler e não tem problema algum. Essas não, né? Do Armandinho, da Mafalda. São histórias, são tirinhas, são histórias em quadrinho que não são para o público infantil definitivamente. A gente precisa de separação, né? Tem o Armandinho. Presta atenção que aí no Armandinho também ele não usa o balão, usa, a gente que as falas são separadas, mas ele acopla, né? Ele junta as palavras do personagem que está falando e coloca só um traço para indicar de quem veio, mas não tem necessariamente o balão, né? Aí o Armandinho fala, sim, claro que são nossas, né? Então aí a gente já percebe que o guarda ele fez pergunta para eles e essa pergunta remete às bicicletas, né? A gente, apesar de não ter aparecido, a gente claramente consegue identificar que fala foi essa, o que foi que ele disse, porque a resposta do garoto deixa claro, né? Na verdade, a fala dele deixa claro que é uma pergunta e deixa claro também o que foi perguntado. Fala, sim, claro que são nossas. E a nota fiscal? Né, o guarda pergunta. Aí ele, nota fiscal? Presta atenção, olha o tamanho da boca dele. Então ele tá boca aberta com aquilo, ele tá preso com aquilo. E a fala dele tá entre aspas, porque ele tá como se ele estivesse repetindo a fala, né? E a gente tem aí esse ponto de interrogação seguido pela exclamação, porque é uma pergunta retórica, né? Ele não está esperando uma resposta. É uma pergunta que demonstra um espanto, nota fiscal, né? É essa a ideia. Mas quem ia dar uma nota fiscal? Aí a menina que está do lado dele fala, aqui senhor, a nota fiscal. Mas aí que está a grande questão. Aí que está a sacada da crítica dessa tirinha. Olha a nota fiscal
né? Quem já estava com nota fiscal, quem traz uma nota fiscal, e olha quem não está, né? Então, para o Armandinho é uma criança branca, e para ele é ridículo você ter que carregar uma nota fiscal de uma bicicleta, né? Mesmo que eles são, né? A menina que é negra, ela carrega, né? Então, aí em 3 quadrinhos a gente percebe uma crítica social muito forte e muito verdadeira, né? Para uma pessoa, primeiro que, de qualquer forma, independente da cor da pele, é ridículo uma criança, principalmente, ter que uma criança ser, vamos dizer, ser suspeito de ter roubado uma bicicleta, né? Mas tá. Seria ridículo cobrar de uma criança fiscal de um brinquedo, né? Mas tá. Mas principalmente o Armandinho acha isso ridículo, porque na dele, na realidade dele, isso é improvável, isso jamais aconteceria, jamais um guarda iria parar o Armandinho e pedir a nota fiscal da bicicleta dele. Agora, já para a menina, ela estava com nota fiscal. Sinal de que para ela isso é normal, sinal ela, isso é algo comum, né? Ela sabe que isso está acontecendo, né? Ela já anda com um documento para poder apresentar, caso precise. Então, é uma crítica bem interessante, né? E eu acho, né, particularmente, bastante forte, principalmente se a gente for levar em consideração a sociedade em que a gente está inserido, né? Quando para pessoas brancas uma realidade uma e para pessoas negras de um mesmo lugar, às vezes na mesma classe social, no mesmo país, a realidade é tão diferente, né? Bom, e aí, por fim, a charge, ela é muito parecida com o cartoon, que a gente vai ver em seguida. Por quê? As duas fazem uso da linguagem visual, né? Mas não necessariamente o cartoon ele vai fazer uso do texto. Mas principalmente o que mais difere do cartoon é que os dois são textos críticos, né? Fazem uma crítica, mas a charge ela é um texto crítico relacionado a um fato específico. Ou seja, ela está relacionada no tempo com um acontecimento, né? Já o cartoon não. O cartoon ele é mais universal. Ele critica, sim, mas a crítica que ele está fazendo, ela pode ser relacionada a qualquer sociedade e a qualquer momento. O cartoon ele é um gênero textual mais atemporal. Ele não tem tempo para acontecer, né? Critica a humanidade independente do momento, né? Os nossos comportamentos e tal. Aquilo você pode ver um cartoon hoje como ver daqui a 60 anos. Ele vai continuar fazendo sentido. Essa é a diferença. A charge não. Para você poder, então, entender, você precisa ter um conhecimento histórico social, ou pelo menos um conhecimento da sociedade em que você está inserido naquele momento, para você poder fazer uma leitura completa do que aprendeu. E aí, charge? A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, né, para expressar ao público o posicionamento editorial do veículo, ou seja, o posicionamento da equipe naquele jornal, da direção daquele jornal. Quando a gente fala veículo, a gente está falando o meio de comunicação em que aquele texto aparece, né? Por exemplo, se ele aparece num jornal, qual é o veículo? É um jornal. Se aparece em uma revista, qual é o veículo? É a revista. Se aparece em um programa de televisão, qual é o veículo? É o programa de televisão. Então, quando a gente está falando, né, dentro da área de linguagem, de texto, quando a gente fala de veículo, a gente está falando de veículo de comunicação. Aquilo que é utilizado para estabelecer comunicação. Se é um programa de rádio, então qual é o veículo? É o rádio, ok? É interessante isso. Bom, então é uma crítica de ironia. Por que ironia? A ironia é uma figura de linguagem
que ela diz uma coisa querendo dizer o contrário, né? Por exemplo, aí quando a gente tem nessa charge que a gente tem aí, para frente Brasil, presta atenção, olha o cara que tá aparecendo aí na imagem, né? Ele está na ponta de um penco, preso por uma corrente, e na corrente está escrito aquela corrente para frente, né? Então é como se você tivesse uma corrente no sentido, aí no caso é a corrente mesmo, mas se a gente for pensar na sociedade, a gente está falando um movimento de progresso, né? Um movimento progressista, um movimento social de se ir para frente. E aí, sendo que ele está na beira de um penhasco, né? Ele está enrolado na bandeira do Brasil, a gente porque a gente tem esse meio desenho aí do círculo amarelo no meio da bandeira com a frase ordem e progresso. Então isso faz com que a gente perceba que é a bandeira. Então ele está enrolado na bandeira do Brasil, a cara dele, ele não está feliz, muito pelo contrário, né? Uma pessoa que está, sei lá, desolada, sofrendo com alguma coisa. Ele está descalço. Isso muitas vezes está relacionado à pobreza. Um personagem representado geralmente é porque é um personagem pobre. Então, e a charge está falando para ele, para frente, Brasil. Ou seja, é como se a sociedade estivesse dizendo, para frente, Brasil. E ele tivesse que ir, sendo que aí ele está vendo que ele vai cair no precipício. Então, né, ele está meio, como é que eu vou para frente? Né? Então, mas preste atenção que essa charge, ela está relacionada a uma sociedade, que é a sociedade brasileira, e está relacionada a um momento em que a gente deveria ir para frente, vamos dizer, né, em relação ao progresso, porque a gente está na penhasco. Então, né, seria necessário, na verdade, rever alguns conceitos antes de se seguir em frente. E por que ela é irônica? Porque ela diz para frente, Brasil, quando na verdade você não pode ir para frente. Então a ironia, ela é criada assim. Você diz uma coisa, mas a ideia é outra, né? Então você percebe uma crítica dentro do texto. Então, tem algumas características da charge, né? Que tem já. Deixa eu ver. Aí, ó, no segundo pontinho, né? No segundo tópico. É usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, né, que seja importante, se origina na notícia jornalística, ou seja, aquele fato que é noticiado, né, que é de importância para a sociedade e tal, aquilo constrói a charge, né, reflete um posicionamento, o texto visual em que utiliza o humor, ao mesmo tempo em que critica, né? Às vezes a gente tem algumas charges que são lançadas, mas que ao mesmo tempo são críticas, né? São críticas mesmo. Peraí, só um minuto. Bom, tá legal. Aí embaixo a gente começa falando já sobre o cartoon, né? O cartoon também é um gênero jornalístico, também está relacionado ao jornal, à notícia e tudo mais. Esse termo cartoon, do jeito que está escrito aí, é uma forma aportuguesada, ou seja, você coloca características do português, palavra que não é de origem portuguesa, né, que não é de origem portuguesa. No caso, aí para uma palavra que significa cartão em inglês, que é o cartoon, né? Isso que cartão? Porque o cartoon é exatamente isso, uma única imagem. Uma única imagem que constrói aquela crítica. E muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, o cartoon é apenas um desenho. Muitas vezes ele não vem com nem escrito. Muitas vezes tem. Ó, esse aqui que a gente tem, por exemplo, né, do Ziraldo. Façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Aí é uma representação do Tio Sam, né? Esse personagem aí do norte-americano, né, dos Estados Unidos. E prestem atenção que
Aí a gente consegue fazer uma leitura, vamos dizer, universal, porque é um personagem norte-americano, é um personagem que pertence à cultura dos Estados Unidos. E é uma ordem. Mas será que ele está dando essa ordem apenas para gente? Dando essa ordem para qualquer pessoa. Todas as pessoas, em qualquer momento da história, conseguem entender essa crítica. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os Estados Unidos, por que os Estados Unidos? Porque é um personagem dos Estados Unidos que está dando uma ordem, né? Então essa ordem é como se viesse dos Estados Unidos. Façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Ou seja, como se os Estados Unidos assim, dizendo, não só para mim, sei que está lendo a charge, mas para as pessoas em geral, para os países em geral, para todas as pessoas, a qualquer momento, para a gente fazer o que os Estados Unidos mandam a gente fazer, mas a gente não olhar o que eles fazem, porque muitas vezes aquilo que eles fazem é exatamente contra aquilo que eles falaram, né? Tipo aquilo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E ainda tem essa referência a esse ditado, né? A gente tem aí uma intertextualidade, e a partir da intertextualidade, a gente tem essa crítica sendo feita, ok? Então, façam o que eu mando, olhem o que eu faço. Aí a gente tem as características do cartoon também, né? Gênero textual constituído de linguagem não verbal. Porque, na maioria das vezes, o cartoon ele traz apenas a linguagem não verbal, ele traz apenas a imagem. Às vezes, ele não traz para a gente um texto. Trouxe, né? Esse trouxe porque, se fosse apenas a imagem do tio Sam, não passaria essa ideia que o cartunista queria, que o desenhista queria. Sendo que ele continua sendo um cartoon porque ele é atemporal. E ele é universal, no sentido de que ele serve para todas as pessoas em todo o mundo. Ele continua sendo um cartoon que tenha um texto escrito, ok? Então a gente tira humor, ironia, cômico, flexibilidade, associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, que foi o que a gente viu aí, né? Imagens atemporais, ou seja, imagens que são compreendidas tanto hoje quanto daqui a 50 anos, né? Porque aí, no caso, o Tio Sam é um personagem muito presente na cultura norte-americana há muito tempo e continua sendo, e está aí entre palavras, imagens e sentido. Então, quando ele tem texto verbal, quando ele aparece as palavras, tudo isso está entrelaçado para interpretação textual. Né? Tudo isso aí é importante para que a gente faça uma interpretação textual completa, ok? E aí, a diferença entre cartoon e charge. Embora se utilize imagem aliada a escrita como recurso gráfico, cartoon e charge são diferentes e aplicados de maneira diferenciada. Então, o cartoon é associado a fatos e textos atemporais, enquanto a charge é efêmera. O que eu quero dizer com isso? Ela é passageira. Né? A crítica que ela faz está relacionada a um momento e a uma sociedade. Então, essa aí é a grande diferença entre os dois. Ok? Então, aí a gente fecha esse conteúdo, sendo que aí a gente vai, então, para os exercícios. 3 pontos. Nesses exercícios, eu tentei colocar algumas questões de Enem, né, de vestibular, que utilizem desses gêneros textuais que a gente viu. Nessa primeira aí, aqui é só um modelo, tá? Isso não é um exercício para a gente fazer, é só um modelo. Inclusive, essa questão não é uma questão de língua portuguesa, mas é uma questão para unidades, né? Então, no caso aí, ele vai pedir de você, vai cobrar de você vários, o conteúdo, os conhecimentos das ciências humanas em geral, né? Não de uma disciplina só específica. Então, vamos lá.
Aí a gente tem uma capa de um gibi, né, de uma revista em quadrinho do Capitão América. Aí presta atenção que o Capitão está bem aí no centro da imagem, dando um soco em quem? No Hitler. Né? A gente percebe Hitler por quê? Primeiro estudo. Tem a insígniazinha, né? Tem o símbolo nazista no braço e tem um bigodinho. Se eu perceber, em cima da boca dele tem esse bigodinho do Hitler, né? Então, o Capitão América, né? O Capitão América tem esse nome porque ele é dos Estados Unidos, dá um soco no Hitler. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que os Estados Unidos, a América, está derrotando o Hitler, né? Beleza. Aí a gente tem também um outro nazista aqui embaixo, né? No canto esquerdo aqui da imagem. Desculpa, que eu confundo essa deficiência. O canto esquerdo atirando no Capitão América, sendo que a bala bate no escudo e desvia. Ou seja, é mais mais uma coisa que o Capitão está conseguindo fugir disso e tudo mais, né? Os Estados defendendo aí contra os nazistas. Aí a gente tem a questão. Com sua entrada no universo dos gibis, né, no caso do Capitão América, chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no só poderia destaque, e o sucesso não demoraria muito a chegar. A capa da primeira edição, então, ou seja, quando você tem na primeira edição um personagem dando um soco, isso já mostra um pouco da função, do objetivo daquele personagem. Né? A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra. Contra o quê? Então aí a gente tem as opções e é uma questão que é criada a partir da capa de uma história em quadrinhos, né? Então a partir você vê aqueles símbolos, aqueles personagens são símbolos, personagens que remetem a quê? Né? A que momento histórico? A que momento da história da humanidade? Aí, no caso, né, a letra B, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Então, aí é uma questão criada a partir da capa de uma história. Ou seja, para você poder entender a crítica, você precisa ter um conhecimento do mundo que é testado nessa questão. Você precisa um conhecimento desse conteúdo histórico, né? Para alguns vai chegar a ser um conhecimento de mundo, para outros um conhecimento histórico, mas você precisa ter esse conhecimento para você poder conseguir entender realmente o que está sendo dito dessa revista em quadrinhos. Okay? Aí depois disso a gente tem os exercícios, né? Em 2009. Aí a gente tem essa sequência aí de quadrinhos, né? Olha quem vem lá, o Hotmail. Fala, Hotmail, como vão as coisas? Aí ele fala tudo em símbolos, né? Em símbolos, em códigos, né? De computação. Nem símbolos, códigos. Código de computação, e os caras ficam só olhando, espantados, ou seja, eles não entendem do que o cara tá falando, né? Beleza. Os quadrinhos, aí a gente tem a questão. Os quadrinhos exemplificam que as histórias constituem um gênero textual. Deixa eu mudar um negócio aqui. Tá. Um gênero textual. Aí, letra A. Em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da mensagem contida no texto, como pode ser com o primeiro quadrinho. Então, isso é verdade? Né? Esses quadrinhos que eu de ler, eles servem, a gente, primeiro de tudo, a gente entenderia, a gente está sendo dito aqui, se a gente não tivesse a imagem, né, a gente não conseguiria entender, porque a gente não conseguiria, não tem uma
uma mensagem sendo criada aí, né? Não uma mensagem na personagem que chega depois. Então, qual seria a resposta correta? Os quadrinhos exemplificam que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual. A. Em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da mensagem contida, como pode ser constatado no primeiro quadrinho. B. Cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho, né, em que a gente tem aí esses códigos. C. Em que o de letras com espessuras diversas está ligado aos sentimentos expressos pelos personagens, como pode ser percebido no último quadrinho. Isso até poderia ser verdade, sendo que isso não aparece no último quadrinho. Né? Essa opção aí não é a correta, porque esse recurso não é utilizado no último quadrinho. Mas até aí, personagens, está certa essa afirmação. Porque as histórias em quadrinho, elas usam mesmo esse recurso do formato da letra. Né? Ele está relacionado àquilo que o personagem sente, àquilo que o personagem quer passar. Letra D. Que possui em seu texto escrito características próximas à conversação face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho. E, por fim, que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Né? Aí, no caso, fechei. Tá. Aí, no caso, a gente teria como resposta a letra D. Por quê? Que possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Aqui, por que é ela, né? Porque se a gente voltar no segundo quadrinho, ele fala, né? Esse termo, fala, é um termo real, né? Então, o que a gente utiliza quando a gente quando a gente está em um momento casual, né? Em um momento mais à vontade com as pessoas e tudo mais. Então, aí, nesse segundo quadrinho, ele mostra pra gente que nas histórias em quadrinho pode ser estabelecida uma linguagem mais coloquial, uma linguagem menos séria, vamos dizer assim, do que é em outros textos. Né? Então, na história em quadrinho, o que vai dar o nível da linguagem dos personagens é o papel desses personagens dentro da história. Aí a gente tem jovens conversando. Então eu posso perfeitamente utilizar a linguagem desse público, dessas pessoas, dentro da minha história em quadrinho. Ok? Então aí seria a letra D. Aí depois a gente tem. Aí a gente já tem um. Ai, peraí que eu. Desculpa. Aí a gente tem uma questão da USP de 2010, né? Essas outras questões são mais antigas um pouquinho, mas de qualquer forma elas servem para a gente ver um pouco como a interpretação de texto é trabalhada nas HQs, nas tirinhas e tudo mais. Vamos pular um pouquinho? Vamos lá no número 4, que é da UERJ de 2009, né? E aí a gente tem na Flor das Ilusões Perdidas. Meus artistas favoritos fazem propaganda de bancos. Então aí a gente tem um cartoon, né, fazendo essa crítica exatamente vamos dizer, da sociedade, do comportamento da sociedade, né, na Floresta das Ilusões Perdidas. Aí, a metáfora de linguagem que a gente vai ver depois a metáfora com calma na aula de figuras de linguagem, que se caracteriza por conter uma comparação implícita. O cartoon de Cizenando constrói uma metáfora que pode ser observada na comparação de
Aí a gente tem um sentimento de desilusão, a propaganda dos bancos e os artistas, a ironia do cartunista e a fala do personagem, ou o artista desiludido e o personagem cabisbaixo. Né? Então aí a gente tem desenho, né, esse desenho aí da floresta, e ele está construindo uma metáfora para a gente em relação à fala do cara, né? Em relação, ele fala, meus artistas favoritos fazem propaganda de bancos. É isso que está sendo representado. Não fosse uma arte, vamos dizer assim, ele está desqualificando o trabalho do artista, né? Então aí a metáfora, que é uma comparação, a gente percebe um pouco nessa questão da letra A, o sentimento de desilusão e a floresta, né? Que a gente tem no título, na floresta das ilusões perdidas. Então, se é uma ilusão perdida, é mais ou menos isso. Então, deixa eu ver. Seria mais 8, 9, 10. Eu que andou aqui as questões. Aqui nas de baixo, na última questão, na questão 11, é do Enem de 2005, a gente tem aí, no primeiro quadrinho, né, na primeira tirinha, toda hora somos pisados pelos governantes. Isso é. Vocês, mulheres, têm que exercer seus direitos. Exigir o direito de pisar também com seus pés maravilhosos. Aí ela diz, ai, né? Ou seja, é o direito não de respeitado pelos governantes, mas de também pisar nas pessoas. Esse é o direito que ele está dizendo que a gente tem que lutar por ele. E aí depois a gente tem fábulas dos anos 90. Lembram-se da história da cigarra e da formiga? A cigarra trabalha duro a vida inteira. No fim, aí o outro, alguém pisa nela. As tiras ironizam a célebre fábula e a conduta dos governantes. Então, que célebre fábula é essa? A fábula da cigarra e da formiga. Então, aí a gente tem uma intertextualidade, né, com essa fábula, e para a gente poder entender realmente o que está sendo dito aí, a gente precisa conhecer a história. Né? Ou seja, é necessário um conhecimento prévio para você poder entender essa questão, senão ela fica um pouco sentido, né? Ela perde parte do sentido. Então tá. E aí no final, aí ele fala, alguém pisa nela. Aí mais o final da fábula. Já é algo que ele está dizendo. Né? Então aí já se estabelece uma crítica com aquilo que acontece na realidade. E principalmente que está escrito no muro, né? Faz dos anos 90. Então, nos anos 90, acontece assim. As cigarras trabalham, né? Não, no caso, desculpa, as cigarras não, as formigas. A formiga trabalha e a cigarra campa. Né? E aí, então, a formiga trabalha, e no final, ou seja, está falando da gente, né? Nos anos 90, até hoje, na verdade, né? É assim, as pessoas trabalham, sustentam a sociedade, e no final alguém vem e pisa na gente, alguém vem e nos destrói. Né? Então aí, tendo como referência o estado atual dos países periféricos, então, considerando, né, que se esteja tratando dos estados, dos países periféricos, dos países pobres, pode-se afirmar que nessas histórias está contida a seguinte letra A: a precária situação dos trabalhadores ativos e aposentados, necessidade de atualização crítica de clássicos da literatura, menosprezo governamental com relação a questões ecologicamente corretas, exigência da inserção adequada da mulher no mercado de trabalho, ou aprofundamento do problema social do desemprego e do subemprego. Então,
considerando essas duas imagens, a charge de cima e essa tirinha de baixo, do que ele está falando? Né? Que crítica está sendo feita aí? E aí a gente teria, então, como resposta a letra A, crítica à situação dos trabalhadores ativos e aposentados. Por que essa crítica? Porque a pessoa trabalha, e no final aproveitar, né, a vida, aproveitar daquilo que é tanto trabalhou, alguém vem e pisa nela, ok? Bom, o restante, eu quero que façam depois sozinhos, né? No caso, a gente resolveu só a primeira, eu contei um pouquinho da 4 e a última, né? Nós fizemos essas. O restante eu quero que vocês façam sozinhos, por favor. E aí depois a gente comenta na próxima aula. Eu começo corrigindo essas questões para ver como é que vocês saíram e tudo mais, tá? E eu, inclusive, montei também, eu tenho montado, na verdade, simulados já de questões antigas de língua portuguesa do Enem. Daqui a algumas aulas, a gente fechando alguns outros conteúdos, eu vou mandar esse simulado para vocês fazerem e a gente comentar as questões e corrigindo as questões. Vou parar aqui, vou fechar aqui e se tiver alguma dúvida, pode falar comigo que eu não ter problema, ok? Vou comentar aqui. Bom, então eu vou pedir para a gente. Não, nenhuma dúvida, vou fechar. Tá bom. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Qualquer coisa, pode mandar as dúvidas comigo. Façam os exercícios. Na próxima aula eu vou corrigir. E na nossa próxima aula, sem ser semana que vem, na outra, a gente não vai falar de língua portuguesa, a gente vai literatura, ok? Porque a gente precisa continuar também com o conteúdo de literatura. Tá? Então a gente vai sempre fazendo assim, uma aula português, outra aula literatura. Mas é claro, o conteúdo, principalmente de literatura, que eu estou disponibilizando, ele está mais na frente que as nossas aulas. A gente vai agora para a segunda aula de literatura, e enquanto o material já está na terceira parte da aula 3. Mas aí vocês podem ir estudando, não tem problema nenhum, que depois estudei a aula 2, já estudei a aula 3, estou com dúvida aqui, estou com dúvida ali. Me manda, me pergunta, que eu tiro a dúvida e depois, quando a gente for para a aula mesmo, a gente termina de ver, tá bom? Então, obrigada a todos, beijinho e qualquer coisa, me mandem as dúvidas de vocês. Tchau.